Sejam todos muito bem-vindos. Programa Controverso, conversando ainda sobre democracia. Na democracia que nós queremos, nós precisamos de líderes que possam discutir assuntos que nós precisamos que sejam tratados com seriedade, principalmente da qualidade das políticas públicas e da organização do nosso espaço aonde nós existimos, que é no município. Nosso convidado de hoje é o mais legítimo representante da nova geração de políticos. Primeiro, porque ele é jovem etariamente falando. Segundo, que ele advém, como muitos líderes, dos movimentos da juventude, movimentos universitários, representante nacional da juventude, foi líder de partido político. Gente, esse rapaz nasceu em 1991. Eu já estava correndo trecho aí na vida, já era empregado da Caixa Econômica Federal. E ele possui o meu mesmo sobrenome. Meu convidado de hoje, Lucas Ferreira Pires Bueno, famoso Lucas Quintão. Seja bem-vindo, meu amigo. Obrigado, Giovanni, Priscila, toda a produção do Controverso. Para mim é uma honra, né? Eu que acompanho sua trajetória já há alguns anos, conheço o seu trabalho, te admiro. E é um prazer estar aqui e estou à disposição de vocês. Olha, a primeira coisa que eu quero saber é como é que Ferreira Pires Bueno vira Quintão. Eu até esse momento presente aqui, que eu peguei a minha folha do jornalismo, eu acreditava, como acho que a maioria do meu telespectador, de onde que veio esse Quintão? É um apelido de infância, Giovanni. Era o Luquita, Quita e virou Quitão. Cresci, engordei, né? Tá aqui gordo, tá ótimo. Acabou sendo um apelido que virou o nome, né? Durante a primeira disputa que nós tivemos lá no Grêmio Estudantil do Externato São José, já era conhecido como Quitão, e de lá pra cá, esse virou o meu nome, meu apelido sobrenome, né? Então hoje é o nosso nome de guerra e é assim que nós vamos levando a nossa mensagem aí, Goiânia e Goiás afora. Lucas, como é que um garoto, filho de um assistente social, de um corretor de imóveis, que veio de um ar assim, de uma estrutura de classe média alta, né? Com bons colégios, com uma boa formação, como é que ele se torna, sem nenhuma referência política, um vereador com essa estirpe que você tem apresentado? Como é que chegou a isso? Giovanni, primeiro a Deus, né, que eu devo tudo isso, e também aos meus amigos. Foram eles que construíram essa carreira comigo. Desde esse início lá no movimento estudantil, né, foram eles que acreditavam no jeito da gente tratar as situações, né, da maneira de se comunicar, às vezes a boa intenção de transformar ali a nossa realidade. Quando a gente iniciou, a briga era, por exemplo, para reformar a biblioteca da universidade, né, para arrumar o estacionamento. E ali a gente viu que, unidos, nós resolveremos o que for preciso. E ali de dentro da universidade, nós ampliamos o trabalho por uma região da cidade, por uma pauta, algumas causas, né? E aí, depois disso, ganhamos a cidade de Goiânia com essa mensagem e acabei chegando na Câmara com 25 anos. E lá estou agora, no segundo mandato, e ainda tem muito para fazer por Goiânia, viu, Giovanni? Isso aí. Eu acho que eu acompanhei uma das suas disputas. Eu me lembro quando você era garoto, vocês arrebataram o CA. Vocês eram mais à direita do espectro, mais centro-direita, né? E vocês arrebataram em relação à esquerda. Isso foi em 2007, 2011... O Gabriel está aqui, ele foi da nossa executiva, junto com o João Vitor, que é um grande amigo nosso em comum. Um abraço, João Vitor. E lá nós iniciamos, era o movimento Inovar. Na época a gente tirou um grupo que já estava lá no centro acadêmico, Clóvis Bevilacqua, que inclusive foi... Eu fui, deve ter um nome meu em algum lugar lá. Com certeza, lembro. Porque eu fui da época de 1986. Lá do Clóvis Bevilacqua. Para o nosso telespectador entender, né, é o centro acadêmico da Faculdade de Direito, da então CG, hoje PUC, né? E lá foi o berço de muitos grandes nomes, né? Não e a virada que vocês fizeram foi uma virada forte naquela época. Não, foi uma transformação. Você é esse político de virada? É o que Daquele que o pessoal não espera, porque tem... Vou falar da minha linguagem. Eu que fui nascido na Vila Nova, vou usar a minha linguagem. Você tem essa cara de playboy e você não é. Você é altamente focado. Sim. Eu não falo isso para te bajular, não. Eu te falo isso porque eu realmente vejo isso em você.
E você é essa pessoa da onde o pessoal não espera e de repente você traz uma seriedade, um compromisso, uma integração. Com certeza. Inclusive, é através disso que eu tento corresponder à confiança daqueles que estão comigo sempre nas batalhas, nas campanhas e acreditam em mim, né, Giovanni? A prova disso é que eu fui o autor, e tenho muito orgulho disso, do projeto de lei que regulamenta a distribuição gratuita dos medicamentos à base de cannabis medicinal. Na época eu fui taxado de maconheiro, de drogado, mas agora eu acho que todos entendem que é uma medicina muito moderna. Eu quero te agradecer porque minha filha é especial. Sério? Minha filha é especial e ela começou o tratamento agora com Olha o só. medicamento à base de cannabis. Eu quero te agradecer publicamente. Obrigado. Viu? Porque só quem passa pelo desafio de ter uma pessoa em casa com o flagelo de algum tipo dessas enfermidades e que sabe o benefício Com que certeza. Eu passo esse ano, eu já estou me organizando para lutar pelo plantio da maconha por órgãos e associações de pais e de familiares Pacientes, né? e pacientes com destinação medicinal. E é o que a gente defende. E realmente eu te falo, parabéns, viu? O que a gente defende é exatamente isso. Eu falo muito da medicina e da indústria. Hora nenhuma do uso recreativo, nem da droga, né? Inclusive, isso vai ser um ganho muito grande quando for votado e aprovado aquele marco regulatório que está no Congresso, liberando plantio para fins medicinais e industriais. Goiás tem um polo farmacêutico muito forte, todos sabem, né? É estrategicamente bem posicionado, o clima é propício, nós temos uma expertise, Giovanni, muito forte no plantio de tudo, né? Goiás é referência no agro, então acho que a maconha medicinal pode ser a segunda soja para o nosso estado. E junto com ela vem esses empregos, vem esse avanço da medicina que vai ser popularizado, porque hoje você sabe muito bem o quanto custa esses medicamentos, né? Para o nosso telespectador saber, tem tratamento básico à base de cannabis que é mais de 2 mil por semana. Então, qual pai e mãe que vai ter condição disso? Por isso do nosso projeto para entregar gratuitamente, mas ainda assim restritos àqueles medicamentos que a Anvisa liberou, que são, na sua maioria, importados ou a matéria-prima é importada, por isso do preço. E por isso também que a gente precisa regulamentar o plantio para baratear esses medicamentos. Junto com eles vem a indústria da cannabis, né? Porque a fibra dela pode substituir a fibra do algodão, o amianto na confecção de telhas, tijolos, pneus, uma infinidade de coisas que a gente pode explorar também nesse mercado. Então, naquele momento que eu apresentei o projeto, mesmo sabendo desse rótulo que me dariam, eu sabia que eu tinha que enfrentar. Porque se não fosse eu, ali naquele momento, o vereador mais novo, talvez os outros colegas não enfrentariam isso. Então eu tenho essa responsabilidade de propor essa virada. Nem sempre eu consigo, mas eu estou sempre lutando e sendo perseverante, que é o mesmo caso com a 5G, né? Que a gente pode falar um pouco mais disso, mas é uma pauta que eu ainda estou tentando tirar ela da Câmara para ela ganhar as ruas de Goiânia. Para mim, o 5G já estava plenamente operando dentro da cidade de Goiânia. Eu acho que para mim, para a maioria da população. Depois do leilão do governo federal da 5G, que inclusive ele só não superou o leilão do pré-sal em volume de recursos e tudo, a Anatel já liberou esse sinal para as capitais. Então, da parte do governo federal, tá tudo ok. Já estamos liberados. Inclusive do próprio governo estadual também já tem a legislação necessária para esses novos equipamentos. O que falta agora é a gente atualizar a legislação municipal para dinamizar a instalação dessas novas antenas. Lembrando que o 5G precisa do dobro de antenas, por ser uma internet de baixa latência, de resposta rápida, precisa de mais equipamentos espalhados. Você consegue explicar a latência para o nosso telespectador? A latência é a resposta entre uma mensagem e outra, entre uma máquina e outra. Por isso que eles falam que a 5G é a internet das coisas. Ou seja, você vai sincronizar uma máquina com a outra em tempo real. Tem médico que opera lá dos Estados Unidos, está operando uma pessoa por vídeo aqui, justamente porque tem essa tecnologia. A direção dos carros remotos. Direção de carros autônomos. Então, as antenas precisam estar mais próximas para elas terem a atuação dela naquela cobertura, e a latência é aquela mensagem que ela manda e o que ela recebe de volta, tempo real, o que vai viabilizar que aconteça. É interessante. Então não vai ser simplesmente pegar as antenas do 4G que estão operando hoje e mudar
vai ter que fazer novas antenas. Isso, e são antenas de pequeno porte. Tem antenas de 5G que são do tamanho de uma caixa de sapato, que são incluídas, por exemplo, na fachada de um prédio residencial, comercial, público ou privado. As operadoras que instalam essas antenas dentro de um poste, por E exemplo, Goiânia não discutiu isso ainda? não discutiu e é um projeto nosso desde 2019. Ele já está na Câmara agora em fase final e o nosso foi arquivado lá atrás, mas juntamente com... Arquivar o projeto Isso. de algo tão importante assim? Sim, mas aí tinha uma discussão de vício de iniciativa, porque eles diziam que precisava ser apresentado pelo Executivo. Sim. E nós conseguimos. Hoje o projeto que está sendo analisado na Câmara, que vai para a última votação, já é do prefeito, com toda essa bagagem que nós discutimos junto com o setor produtivo, né? A Abrintel, Conexis, a própria FIEG, o seu conselho de infraestrutura me ajudou muito, na pessoa do nosso presidente Célio Eustáquio. Então, a ideia é o comércio, a indústria, as instituições de ensino, a própria prefeitura, se quiser instalar aquela tão sonhada Smart City, a cidade inteligente, vai precisar do 5G, para o nosso telespectador entender. O monitoramento por câmera em toda a cidade, a agenda de uma cirurgia, de uma consulta pelo telefone, a inscrição de uma criança no CIMEI, né? A sincronização rápida dos semáforos. Tudo isso só vai acontecer na prefeitura se essa tecnologia estiver disponível. Eu tenho certeza que você, cidadão aqui de Goiânia, acreditava, como eu, que isso estava tudo resolvido. Ainda Porque não. nós levamos quase 10 anos discutindo sobre a questão da internet das coisas e sobre a chegada dessa questão do 5G. O mundo inteiro se preparou. Agora, sua cabeça está um pouco mais antenada com dois assuntos tão importantes em áreas tão distintas: saúde e mobilidade, por conta da tendência da inovação própria do mais jovem. É essa a contribuição da nova geração de políticos? É isso que a gente tem que esperar do novo político? Eu queria que você abordasse para mim isso. Lucas, como que é, ao seu ver, essa contribuição dessa nova geração de políticos que estão chegando? Nova geração é de idade, de cabeça ou de vínculo? Eu acho que é de atitude, Giovanni, de poder fazer mesmo essa política boa, né? Eu não digo nem a velha, nem a nova, eu acho que é a boa política, porque tem coisas que os antigos faziam, para mim, por exemplo, o diálogo, né? A conversa com todos ali, os protagonistas da cidade, por exemplo, é um ponto positivo que a gente tem que conservar, né? Respeito às diferenças é outro ponto positivo. Eu acho que o que essa nossa geração traz de mudança, essa virada de chave, é o jeito mais sério e comprometido de fazer política. Por exemplo, com objetividade, com resultado. Exato. Vai começar na segunda, discute tudo na quarta e sexta-feira tem que entregar. Exato. E sem tapinha nas costas, que hoje é o que descredibiliza a política, né? Por exemplo, a velha política faz muito disso, vai ficar mais pra frente, vamos deixando. Não. Né? Assim, o que eu trato muito isso com a minha equipe, com os meus amigos, é justamente isso. Olha, se não tiver na nossa alçada, se a gente não conseguir resolver, vamos dar um retorno, vamos avisar, vamos ser transparente com o cidadão que nos procura, por exemplo, né? Se for uma pauta que não cabe a um vereador discutir, nós vamos levar a um deputado federal, estadual, senador. Você está com... Todas as duas ideias que você está trazendo, elas são muito maiores do que o ambiente da Câmara Municipal. Você está levando esses projetos para a Lego? Você está levando esses projetos para os seus representantes? Com certeza. Inclusive, Giovanni, um exemplo disso, né, de tentar fazer diferente, foi o nosso projeto aprovado essa semana, que regulamenta no município a obrigação da prefeitura receber pagamento de imposto, de taxa, de multas no cartão de crédito, débito ou Pix. Assim, a lei é sua? É nossa, exato. E foi aprovada por unanimidade na Câmara em definitivo agora, na segunda votação, né? Exato. E também, inclusive, entrada, por exemplo, no zoológico, que hoje é só paga em dinheiro, a prefeitura não tem muita transparência disso. E hoje, por segurança, ninguém anda com tanto dinheiro em espécie e tal, né? Foi uma ideia boa, foi bem aceita. E aí, o que eu pensei? Nós podemos levar isso também para os pedágios. Só que foge da minha alçada de vereador, teria que ser discutida no governo do estado.
E nós estamos levando essa ideia Você sabe, para a AGR. sabe Santa Maria, aquela cidade onde teve a Boate Kiss? Pois bem, há uns 8 anos atrás eu estive lá e eu achei super interessante como que era o sistema de multa e o sistema de parquímetro. Todo mundo sabe que aquela região está marcada para tudo quanto é lado, é uma região que só pode estacionar com o cartão. E ali ficam os agentes em volta. E se você é multado, ele já apresenta, que nem a gente vê em filme americano, que os caras fazem o boleto e você paga para ele na hora. Você paga mesmo, você anda por dinheiro e você paga para o agente tanto o recolhimento do parquímetro, quanto também se por acaso você cometeu uma infração e for autuado na hora. E a vantagem de você pagar para ele, né, lógico, por lei municipal, é que tem um desconto se você paga de imediato. Uma solução simples, super barata, porque o parquímetro é muito caro, lógico, aplicado a uma cidade pequena, né? Mas eu penso que situações como essa podem ajudar no estado de Goiás, cidades pequenas, que não teriam condição de fazer uma licitação de parquímetros. Nós temos um exemplo muito bom disso que funciona em Caldas Novas. No centro da cidade, onde o estacionamento é mais difícil, tem algumas maquininhas e pessoas andando por ali para facilitar você pagar o parquímetro, o pedágio urbano que a gente fala, né? Então, aqui seria equivalente à área azul, que, por exemplo, poderia ser uma grande fonte de renda para a prefeitura, que poderia reverter esse dinheiro na educação no trânsito, em investimentos no transporte coletivo, mas que a nossa área azul, por exemplo, está inoperante, né? Precisamos voltar para a essência da pergunta, que era sobre essa questão da juventude. Vira, vira, vira. Anuidade, vira pé e mão. Vira, vira. Vira a escova, Vira. e corte no salão. Anuidade, vira vacina, que vira saúde e saúde predomina. Vira, vira. Anuidade, vira locação. No céu vira convite e mais animação. Vira. Anuidade, vira escritório. Vira. Que compartilhado vira mais evolução. Casag vira mais. Vira. É vantagem pra advocacia de Goiás. É mais benefícios. É Casag vira mais. Vira, vira. Casag movimenta as oportunidades. Casag movimenta. E amplia as possibilidades. Casag vira. Mais vantagens pra advocacia de Goiás. É o programa da Casag. Casag. Casag vira mais. Vira, vira. Vira Mais, um programa da OAB Goiás por meio da Casag ESA, de benefício ampliado para toda a advocacia. Mais possibilidades em todo o estado. Confira onde usar o Casag ESA Vira Mais, um programa OAB e Casag, impulsionando e acolhendo a advocacia. Vira, vira, vira. Casag vira mais. Vira, vira, vira. Lucas, mas vamos voltar para a essência da questão. Você disse que essa novidade da juventude, da pessoa que é um político novo, que não tem referências antigas, ela tem muito a ver com a questão da postura, não é isso? Mas você não acha que tem a questão também do olhar? Para onde é que você está olhando? Tudo bem, a postura eu entendi. É mais pragmático, é mais prático e precisa ter resultado, tô certo? Essa é a questão da postura que você disse. Mas deixa eu perguntar sobre o olhar. O olhar também não é diferente, não? Com certeza, é um olhar, na minha visão, muito mais voltado ao resultado, né? À entrega. Eu acho que esse é o problema da classe política hoje, que rodeia e não entrega, né? E não esclarece e não abre o jogo. Eu acho que essa é a nossa missão, tentando implementar esse novo tipo de política. Você acha que a antiga era muito canalha? Eu não Ela, chego a tipo dizer... assim, prometia, não entregava? Também em alguns pontos, né? Eu concordo. E também digo nesse ponto da enrolação, de ser tudo muito moroso, Lucas, né? será que você nunca prometeu um trem que você fala assim, nossa, eu preciso dizer, senão essa pessoa vai ficar desesperada? Porque Bom, aí- acho que toda atividade, eu acho que, porque o ser humano muitas vezes ele exige da gente mais do que a gente tem condição de dar. Sim, Giovanni, e principalmente do político, que é o que é buscado a todo momento. Principalmente o vereador que está mais próximo, né, do cidadão. Mas aí eu volto num negócio que eu sempre digo. Eu acredito muito mais no compromisso com as pessoas do que na promessa com elas. Porque a promessa é aquele negócio que é vazio, né? Ah, você me prometeu isso, você não cumpriu. O compromisso não, o compromisso ele é cotidiano.
O compromisso é um exercício que você faz ele todos os dias, você concorda? Olha, pode não estar na minha alçada como vereador, mas isso não me impede de levar o prefeito, o seu caso, não me impede de solicitar uma audiência com o governador, de levar a sua ideia ao órgão, né, do caso, ou de tentar resolver com o responsável. Eu acho que é muito mais disso. Um compromisso com a pessoa para você buscar a solução do problema dela. Não é só uma promessa vazia, entendeu? Quando você fala de buscar, eu me lembro que você disse que havia um vício, né, em relação ao 5G de origem, porque não poderia iniciar na Câmara e sim lá na Prefeitura. E você conseguiu, em tempo recorde, correr com isso na Prefeitura. Ao mesmo tempo, você está conversando de uma interlocução entre o Poder Legislativo e o Poder Executivo. Você foi uma das grandes vozes oposicionistas que o Rogério enfrentou nos últimos meses. Duro, inclusive, né? Discursos duros de cobrança forte. Mas sempre muito propositivo, né, Giovanni? Eu nunca levei isso pro pessoal, assim como foi com o prefeito Iris, que pra mim... Você disse que acompanhou um pouco do meu trabalho como advogado, né? Tem um juiz que falou pra mim assim, doutor, o pessoal riu demais, que eu sou educado, risonho, mas o senhor é ruim. Eu não sou firme, ruim. Né? Eu não sou ruim. Eu sou firme. E a gente tem que ser. Foi para isso que você foi eleito. Mas como é que tá essa guinada? Porque agora você tá abraçando, junto com o prefeito, agora esse novo momento que a Prefeitura de Goiânia está passando pós-SEI da Comurg. Como é que você avalia isso, da sua posição em relação ao prefeito, e não só a sua, mas de vários componentes da Câmara Municipal? Giovanni, inclusive o Rogério é meu amigo, né? Fomos vereadores juntos na legislatura passada. Sei que ele é muito bem intencionado, pessoa bacana, do bem. A discussão que tínhamos era muito mais profissional, né, política, do que pessoal. Aquela questão da entrega. Exato, porque era o que me forçava a cobrar da prefeitura, e ainda é o que eu vou continuar cobrando, essa entrega que o cidadão me obriga a ter uma resposta, né? Por exemplo, questões da saúde, questão de infraestrutura, buraco na rua, iluminação, tudo aquilo estava muito claro que precisava ser cobrado. E mesmo sendo amigo do prefeito, eu tinha essa obrigação, concorda? O grupo do prefeito que estava ajudando a gerir Goiânia estava um pouco distante dos vereadores? Pelo menos da nossa ala ali na Câmara estava. E o que me faz aproximar da prefeitura é justamente ver as nossas pautas sendo entregues, mas sendo realizadas. Com certeza, você vê aí com a chegada do Denis, por exemplo, tem feito quase que o impossível na infraestrutura. Né? Eu vejo também muita boa vontade do secretário Jovair. Então a gente sabe que agora tem condição da gente levar as nossas pautas para a prefeitura. E outra coisa, Giovanni, lembrando muito bem, tudo que a gente leva lá são casos que vão ajudar a cidade, né? Não estamos pautando problema pessoal, disputa de carga, espaços, essa não é a prioridade. A prioridade é ver, por exemplo, o 5G funcionando plenamente, ajudando o industrial a colocar a indústria 4.0 em andamento, ajudando o comércio, gerando emprego, arrecadando mais para o município. Então, a partir daí, dá para a gente ter uma aproximação se a prefeitura tiver com os mesmos intuitos, entende? Você citou o Denis, que é da SEMAD, que é a Secretaria de Administração, que faz a regência do trabalho administrativo da prefeitura, e da CEINFRA, que faz exatamente essa estruturação de obras, né? E você citou o Jovair, que é secretário de governo, e ele faz exatamente esse relacionamento institucional, né? Ele faz a ponte entre a Câmara Municipal, mas não ficou de fora o Firmino, não. Porque o pessoal fala que lá é um tripé, né? Isso. O Denis, o Firmino e o Jovair. Eu até peço perdão, mas o Firmino está incluído nisso, até porque ele já estava lá antes e já tem feito esse trabalho muito bem. Os outros dois são a novidade. Exato, são os que chegaram, né? Por isso citei eles inicialmente, mas o Firmino sempre foi o braço direito do Rogério e teve em todos os momentos. Inclusive, quando faltou interlocução com a Câmara, mesmo não sendo às vezes a obrigação imediata do Firmino, ele fazia. Pelo menos conosco, né? Que somos amigos antigos, ele sempre teve esse contato. Independente do momento da prefeitura, era ele que aproximava a Câmara do prefeito. O interessante sobre o Firmino é exatamente isso. Eu tenho ouvido muito, eu não conheço ele assim, mas a gente percebe que ele tem um jeito duro, né, militar,
meio forte, mas ele é extremamente cordato, né? Sim, Ele muito ele chega ao educado, acordo, fino. ele é educado, Sim. ele ouve e ele tenta atender. Lucas, mas me traz aqui um entendimento. Parece-me que o prefeito ele conseguiu fazer uma grande reversão na Câmara. Ele estava aí com uma SEI pesadíssima nas costas. Havia uma conversa de até mesmo uma tentativa de impeachment e havia uma movimentação muito contrária na Câmara Municipal. E me parece que agora, aos poucos, a SEI está se diluindo, né? Parece-me que o pessoal teve alguns excessos ali, me parece. E o prefeito saiu fortalecido. Inclusive, a gente ouve falar que a base dele agora passa de em torno de 22, 23, 24 vereadores. Você pode explicar esse ambiente para a gente, essa mudança? Claro. Primeiramente, no que tange a SEI, realmente eu vi que deu uma desidratada e a preocupação maior que eu tenho, Giovanni, é que investigações não se pode politizá-las, né? Esse é o problema. A partir do momento que você cria a SEI, ela tem um prazo determinado e um objeto, né? Ou seja, você tem que ser bem focado naquele tema e procurar ser o mais técnico possível. Não é durante os depoimentos, as oitivas, ficar politizando ali os questionamentos. Eu acho que a SEI, ela tem o seu papel, importante investigar, mas ao mesmo tempo tem essa responsabilidade com o público, né? A gente vê que várias investigações no mundo político acabam popularmente virando pizza, né? Então, foi isso que eu dividi com os colegas e eu sou, inclusive, o primeiro suplente da SEI, né? Então, na formação ali, os que eu tive oportunidade, eu falei, gente, vamos pro lado mais técnico, usa muito o TCM, pega balancete, faz conta, vamos olhar e sugerir a solução para a Comurg, né? Infelizmente, foi por outro lado. A outra questão que eu levanto é sobre os 2 pedidos de impeachment que você referiu, estavam muito mal fundamentados, né? Então, por isso também foram fragilizados. Existe um ainda em trâmite, o outro foi arquivado. Esse segundo está no TCM, a pedido da Câmara para uma diligência. E sobre a formação da Câmara, eu acho que está num momento que, pelo menos eu tenho tentado contagiar o máximo de colegas possíveis sobre pensar na frente, pensar em Goiânia, colocar o interesse coletivo à frente e deixar um pouco as brigas, sabe? Já foi uns anos tão difíceis, né? Viemos de uma pandemia, todo mundo perdeu muita gente, muita briga, polarização política durante as eleições. Então, eu acho que agora nós precisamos juntar a força e pensar no futuro da cidade. Deixar um pouco essa briga política de lado, sabe? Então, eu acho que esse é o ambiente da Câmara hoje. 2 perguntas nisso aí. Primeiro, como que fica, por exemplo, o Romário Policarpo? Romário é uma grande liderança. Eu considero que ele é uma grande novidade na política goianiense, porque ele realmente, ele não é só um nome, mas ele é um nome que conseguiu agregar muito poder. Ele conseguiu ter uma tremenda influência. E havia uma ruptura entre ele e o prefeito, notória, clara e evidente. Você nota que está tendo uma aproximação de Romário Policarpo com o prefeito Rogério Cruz? Sim, eu acho que é muito mais uma estremecida momentânea ali. Acho que isso tudo pode ser facilmente realinhado, né? E lembro, inclusive, de ter ouvido tanto o presidente da Câmara quanto o prefeito trocarem elogios e comentarem da amizade que existe entre os dois, né? Na legislatura passada, o Rogério, o Romário, eu e outros vários colegas já eram vereadores e amigos. Então, assim, eu acho que se for pensar em tudo que aconteceu, eu prefiro achar que isso é só um desentendimento momentâneo. E como que fica a Comurg? Nós fizemos um gasto enorme, levantou-se diversas denúncias muito graves, né? Por exemplo, nós conseguimos perceber que esse poder que o presidente da Comurg tem, no sentido das contratações, ele precisa ser melhor analisado, porque quem paga essa conta acaba sendo o município. Para mim, a maior leitura que eu tive do que eu assisti sobre a SEI da Comurg é exatamente o fato de que, já que eu que sou contribuinte, eu pago a conta no final, ou seja, a prefeitura paga a conta no final, então a diretoria não pode deixar os cargos em abertos como estão, ou fazer as contratações da maneira como se contrata,
E o presidente deveria estar submetido a um conselho, não? Com certeza, e acho que todas essas medidas são válidas e a principal delas, Giovanni, é ter mais transparência na companhia. O segundo ponto, que eu acho que é até uma responsabilidade tanto da SEI quanto da atual gestão, é uniformizar o tratamento dos servidores, porque ali, infelizmente, 99% dos servidores, o gari, o coletor, é o que sofre e ganha pouco. E tem uma pequena casta de privilegiados que ganham muito e trabalham pouco. E a gente não sabe para que é aqueles caras. Exato. Né? A dificuldade é essa, fazer justiça trabalhista na Comurg, entendeu? Valorizar quem trabalha e outra, enxugar a casa, porque também tem muito gasto desnecessário, sabe? Tem muita coisa que pode ser revista. Esse é o segundo ponto, sabe? Então, acho que dando mais transparência, fazendo justiça aos trabalhadores e reorganizando as finanças, a Comurg tem tudo para dar certo. Lucas, e para encerrar essa parte concentrada nessa SEI da Comurg, o que vai acontecer? É aí que nós vamos ver, né? O relatório final é aprovado e aí lá contém indiciamentos ou não e necessariamente esse relatório é encaminhado ao Ministério Público, ao Tribunal de Contas dos municípios, em algumas ocasiões ao Tribunal de Justiça, à Polícia Civil, à própria Prefeitura, ao Governo do Estado, à União, depende ali do que trata, né? Por exemplo, no caso da Comurg específico, tem questionamentos sobre o recolhimento do INSS, então pode tratar de alguma coisa da União. Tem questionamentos sobre questões do IMAS, do plano de saúde desses servidores, né? De um modo geral, trata do bom serviço que deve ser prestado em toda a cidade. Então, eu acho que todos esses envolvidos merecem uma cópia e aí vai depender desses outros órgãos apontarem o que precisa ser feito, tanto na esfera penal, criminal, se houver, quanto na questão administrativa. Ano que vem nós vamos ter eleição. Lucas Quintão vem para o terceiro mandato? Com fé em Deus, Giovanni. Estou trabalhando muito para isso. Estou desempenhando o máximo que eu posso nesse mandato e lá na frente o plano é mais um mandato, com fé em Deus, para poder terminar isso que a gente se propõe a fazer por Goiânia. Nesse momento você está investindo mais no tênis para andar ou já está comprando o terno da posse? Não, tênis, muito tênis. Disputa vai ser, o que eu quis te perguntar é se você acha que a disputa vai ser convencional ou você acha que ela vai ser mais forte do que foi a do outro mandato? Com certeza, eu tenho comigo que essa vai ser a eleição mais difícil para a Câmara de Goiânia na história da cidade. Porque no outro teve a Covid, o pessoal como está fica, né? Sim, e também, apesar disso, nós tivemos também uma abstenção muito grande, né? Eu acho que o momento agora é diferente. Pelo que passa a cidade, pelo que passa o Brasil, eu acho que muita gente vai querer se candidatar e muita gente vai fazer questão de escolher o seu candidato, de pensar bem em quem merece governar a nossa cidade, em quem merece estar na Câmara para fiscalizar a gestão. Você conseguiu manter a conversa com os seus 4.500? 399 na última. E respeita os 799, né? Com certeza, cada um desses é muito importante Você para a gente. conseguiu manter interlocução com esse pessoal? Tento fazer isso todos os dias e considero que nós estamos fazendo isso muito bem, tanto no atendimento às demandas que chegam, quanto também a trazer novos grupos, novas pessoas, novas causas, né? Entregar o que a gente se propõe a fazer, que é o melhor para a cidade. Não quero falar de pessoas, quero falar de perfil. Que tipo de perfil você acha que vai ser eliminado da política nessa próxima eleição? Seja ele para vereador, seja ele para prefeito e na outra, daqui a 2 anos, para o Congresso Nacional. Qual é o perfil que você acha que realmente o pessoal provavelmente deve descartar? Giovanni, isso é muito relativo, né? Eu queria que saíssem da política quem não tem compromisso com o que é público, né? Quem prefere, às vezes, colocar um interesse particular à frente dos outros. Mas, infelizmente, isso não é possível de uma eleição para outra, né? A intenção que eu tenho, e espero que isso aconteça, é que o eleitor priorize as propostas. Priorize o passado, priorize a história, a intenção de cada candidato, né? Você acha que aquele candidato... Infelizmente, isso não tem sido levado em consideração nas eleições, né? A gente fica muito preocupado por isso. Nessa última eleição, eu fui candidato a deputado federal, sou suplente do PSD, e nas andanças por todo o estado eu recebi poucos questionamentos sobre as minhas propostas, que eram, inclusive, o que eu tinha de melhor para mostrar.
Infelizmente, quando a gente chega, às vezes, para pedir voto, a pergunta é outra, é o que a pessoa vai ganhar, sabe? É qual a facilidade ele vai ter, e não é isso que vai mudar o Brasil. O que vai mudar o Brasil é escolher bons representantes, concorda? É discutir boas propostas, é discutir soluções e não só nomes, ou não só lados políticos, né? Então eu acho que é muito mais isso. Eu espero que nessas eleições o cidadão goianiense procure muito bem escolher o seu candidato através das propostas. Última pergunta, e ela é meio apertadinha. O que você acha dessa lei da fake news e que impacto você acha que ela pode ter nas eleições de prefeito e vereador do ano que vem? Bom, é um caminho uma linha muito tênue entre a necessidade, que eu acho que é real, de responsabilizar as plataformas, isso existe, e ao mesmo tempo o cuidado de não querer tutelar a liberdade de expressão, a liberdade da imprensa, que é preciosa, né, e nos ajuda muito. Então eu acho que a melhor saída seria levar o projeto para uma direção que ele responsabilize as plataformas, e tem que ter sim responsabilidade com o nosso país, igual acontece em países de primeiro mundo. Ali naquelas plataformas não se pode circular materiais criminosos, nós temos que achar quem faz isso, punir, concorda? E essa responsabilidade não é só dos governos, é das plataformas que operam no nosso país. Mas, ao mesmo tempo, nós temos que preservar a liberdade de expressão de um parlamentar, de um cidadão comum e também de um veículo da imprensa. Então, eu acho que essa seria a melhor saída, caminhar o projeto para respeitar essas garantias que são constitucionais e, ao mesmo tempo, dar segurança para o pai, para a mãe de família, para o trabalhador que espera dessas plataformas o mínimo possível de segurança. Concorda? Concordo 100%. Infelizmente o tempo acabou. Eu queria conversar com você mais. Valeu, João. Obrigado. A nossa jornalista, a Priscila, né? Ela tem sempre uma frase que ela, com muito cuidado, ela separa para cada convidado nosso. A sua frase é: democracia é oportunizar a todos o mesmo ponto de partida. Quanto ao ponto de chegada, cabe a cada um. É como ela te vê. Que bom, obrigado, Priscila. E eu concordo plenamente com isso, né? O sol nasce para todos. Vamos fazer a nossa parte, né? E você permanece conosco. Você está no lugar certo.